Você já teve a sensação de estar se esforçando muito, mas não estar saindo do lugar? Já tentou mudar de vida, começou um projeto, decidiu estudar, cuidar da saúde, juntar dinheiro, construir alguma coisa, mas depois de semanas ou até mesmo meses, olhou para os resultados e você pensou, será que isso realmente está funcionando? E se eu te dissesse que talvez esteja funcionando? E se o problema não for a falta de crescimento, mas o fato de você ainda não conseguir enxergá-lo? Existe uma planta que pode ensinar uma das maiores lições sobre paciência, crescimento e desenvolvimento pessoal: o bambu. E a história dele pode contar completamente a forma como você enxerga o seu próprio processo. Seja muito bem-vindo, eu sou Matheus Nani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, comportamento e decisões que podem transformar as nossas vidas. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e presta atenção nessa história. Existe uma história muito conhecida sobre o bambu que diz que depois de plantada, a semente, durante os primeiros anos quase nada parece acontecer. Você rega, você cuida, você espera, dias e até mesmo anos, continua cuidando, mas quando olha para a superfície, não vê praticamente nada, Nenhuma grande árvore se formou, nenhuma planta impressionante, nenhum crescimento que justifique todo aquele seu esforço. E é justamente aí que muita gente acaba desistindo, porque nós fomos ensinados a acreditar que crescimento precisa ser visível. Se eu estou estudando, quero uma nota melhor. Se eu estou treinando, quero um corpo melhor. Se eu estou trabalhando, quero ganhar mais. Se eu estou criando conteúdo, quero mais visualizações. Se eu estou construindo um negócio, quero clientes. Nós queremos provas, queremos resultados que possam ser vistos, mas algumas das coisas mais importantes da vida começam crescendo onde ninguém consegue enxergar, debaixo da terra. Enquanto você olha para a superfície pensando que nada está acontecendo, as raízes estão se formando e talvez essa seja uma das maiores lições que o bambu pode nos ensinar. Nem todo o crescimento acontece para ser visto. Alguns crescimentos acontecem para te preparar. Agora faça um exercício de reflexão comigo. Pensa na sua própria vida. Talvez você esteja estudando há meses e ainda não conseguiu a oportunidade que queria. Talvez esteja trabalhando duro, mas a sua carreira ainda não mudou. Talvez esteja tentando construir um projeto e quase ninguém conhece. Talvez você esteja tentando mudar a sua mentalidade, mas ainda continua enfrentando os mesmos medos. E talvez você esteja pensando, eu estou fazendo tudo isso, mas nada está acontecendo. Mas cuidado, porque existe uma diferença enorme entre nada está acontecendo para eu ainda não consigo enxergar o que está acontecendo. Você não vê uma semente criando raízes, mas isso não significa que ela esteja parada. Você não vê uma pessoa construindo disciplina, você vê apenas os dias comuns. Você não vê alguém desenvolvendo inteligência, você vê apenas horas estudando. Você não vê alguém construindo confiança, você vê apenas pequenas decisões sendo tomadas. Você não vê alguém construindo um futuro, você vê apenas o que essa pessoa está fazendo hoje. E é por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas confundem ausência de resultado com ausência de progresso. Imagine alguém que decidiu começar a ler. No primeiro livro que ela lê, nada vai mudar na vida dela, Já no segundo livro, talvez quase nada, Mas depois de 10 livros, essa pessoa começa a pensar de maneira diferente. Depois de 20 livros, ela começa a falar diferente, E depois de 50 livros, começa a tomar decisões completamente diferentes. E depois de alguns anos repetindo isso, ela se tornou uma pessoa completamente diferente, mas a transformação não aconteceu em apenas um único dia, ela aconteceu silenciosamente, página por página, dia após dia, escolha após escolha. E é exatamente isso que acontece com quase tudo que realmente vale a pena na vida. Você não constrói uma carreira em uma semana, não constrói um corpo em apenas um treino, não constrói uma mente forte em uma palestra que você assiste, não constrói um relacionamento saudável um dia, não constrói estabilidade financeira economizando dinheiro apenas uma única vez. E não muda a sua vida simplesmente porque decidiu mudar. Você muda a sua vida quando começa a repetir pequenas decisões por tempo suficiente. O problema é que nós queremos colher antes de criar as raízes, Queremos o resultado sem o processo. Queremos confiança sem enfrentar aquilo que nos assusta. Queremos a disciplina sem abrir mão daquilo que nos distrai. Queremos conhecimento sem estudar. Queremos o dinheiro sem construir valor. Queremos uma vida diferente, continuando a fazer exatamente as mesmas coisas.
raiz. Só que a natureza não funciona assim. Primeiro vem a raiz, depois o crescimento, primeiro vem a preparação, depois vem a oportunidade, né? Primeiro você se torna capaz, depois o resultado aparece. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Talvez sua vida esteja criando raízes necessárias. Só que você está olhando para cima, esperando ver uma árvore. Agora presta atenção nisso. Existe outra coisa importante nessa história. As raízes não servem apenas para fazer a planta crescer. Elas servem para sustentá-la quando ela crescer. Porque não adianta crescer rápido se você não consegue sustentar aquilo que conquistou. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, mas antes disso você precisa aprender a administrar o pouco que você tem. Talvez você queira liderar pessoas, mas antes precisa aprender a liderar a si mesmo. Talvez queira construir uma grande empresa, mas antes precisa desenvolver disciplina, paciência e capacidade de suportar problemas. Talvez queira ser admirado, mas antes precisa construir caráter quando ninguém está olhando para você. Porque a vida não está apenas perguntando quanto você quer crescer, ela também está perguntando: você está preparado para sustentar o crescimento que você deseja? E essa é uma das perguntas que quase ninguém faz. Talvez você esteja frustrado porque ainda não chegou onde gostaria de chegar, mas talvez você esteja esquecendo de olhar para quem está se tornando nesse caminho, porque existe um tipo de progresso que não aparece no extrato bancário, não aparece no número de seguidores e também não aparece no espelho, não aparece no seu currículo. É o progresso interno. As pessoas que antes desistiam, agora continuam. A pessoa que antes procrastinava na vida, agora ela começa. A pessoa que precisava da aprovação de todo mundo, agora consegue seguir o seu próprio caminho. A pessoa que gastava tudo, agora consegue guardar. A pessoa que tinha medo de tentar, agora ela está tentando, né? Talvez o seu maior resultado ainda não seja aquilo que você conquistou, talvez seja a pessoa que você está se tornando dia após dia. E aqui está uma coisa que eu quero que você leve muito a sério nesse vídeo. Não desista de algo apenas porque ainda não deu resultado. É claro que existem momentos em que precisamos mudar de estratégia, não é mesmo? Precisamos reconhecer quando algo não está funcionando, mas existe uma diferença entre mudar de estratégia e abandonar o processo cedo demais. Você pode trocar um método, pode ajustar o seu caminho, pode aprender algo novo, mas não confunda lentidão com fracasso que acontece. Porque algumas coisas precisam de tempo na vida, algumas precisam de repetição, outras precisam de maturidade e algumas, é claro, precisam primeiro criar raízes. E talvez hoje você esteja vivendo uma fase silenciosa da vida. Ninguém está vendo o seu esforço, ninguém está aplaudindo, ninguém percebe quantas vezes você está tentando e talvez você esteja até começando a acreditar que não está evoluindo, mas o que eu quero dizer é que você precisa continuar, estude, treine mais, leia mais, economize mais, crie coisas novas, ore para Deus pedindo sabedoria e direção e, é claro, aprenda. Tente novamente aquilo que você está tentando fazer. Faça o que precisa ser feito, porque existe uma fase em que você trabalha e ninguém percebe. Existe uma fase em que você constrói as coisas e ninguém acredita em você. Existe uma fase em que você planta a semente e ainda não existe fruto. Mas isso não significa que a semente morreu. Talvez ela esteja criando raízes e de repente, um dia, aquilo que parecia não estar acontecendo começa a aparecer. As pessoas olham para você e acabam dizendo: você teve sorte, né? Como você conseguiu chegar? Quanto foi que tudo mudou? E elas provavelmente não viram os anos em que você regou aquilo, né? Sem saber quando iria crescer. Não viram os dias em que você continuou mesmo sem nenhuma motivação. Não viram as noites em que você estudou e não viram as vezes em que você falhou e tentou novamente. Não viram as pequenas decisões, não viram as raízes. Elas só chegaram quando o bambu apareceu. Mas você sabe quanto tempo levou para você chegar até ali. E talvez essa seja a sua história também. Então eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. O que você está tentando construir hoje que ainda não começou a aparecer na sua vida? Talvez seja uma carreira, de repente um negócio, um relacionamento, né? Uma mudança de hábitos, uma nova versão de você. Se você ainda não consegue enxergar resultados, não significa necessariamente que você esteja no caminho errado. Talvez seja apenas um momento de fortalecer as suas raízes, porque quando você chegar a hora de crescer, você vai precisar de muito mais do que velocidade, vai precisar de estrutura. E lembre-se
disso que eu vou falar agora. O bambu não cresce porque teve pressa, ele cresce porque passou o tempo suficiente criando raízes para sustentar aquilo que viria depois. Talvez você esteja se preparando e algumas das maiores transformações que acontecem nas nossas vidas podem estar acontecendo justamente agora, em um lugar que ninguém consegue ver, nem mesmo você. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que esteja pensando em desistir porque ainda não conseguiu enxergar os resultados. E se você quer desenvolver uma mentalidade mais forte, aprender a controlar os seus pensamentos, vencer a sua procrastinação e tomar decisões melhores, eu preparei o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Ele foi criado justamente para quem quer parar de viver no piloto automático e começar a construir uma versão mais forte de si mesmo. O link está aqui embaixo na descrição e lembre-se, não tenha pressa para parecer uma árvore. Primeiro, crie raízes. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.